Vamos lá? E aí? Como é que tá? Tudo bom? Aí, povo, estamos aqui. Conforme o dito no outro link, na outra transmissão ao vivo aqui da Rede Soberania, a gente está aqui no Ministério Público Federal da 4ª Região, bem pertinho ali do TRF4, aquele TRF4 do Gebran, daquele tal de Thompson Flores, essa catrefa que atropela a justiça, que acha que tem o rei na barriga porque tem uma toga superior e que atropelaram junto com o Moro, aceitaram atropelar o judiciário brasileiro e envergonhar o judiciário brasileiro. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está aqui junto com o pessoal que vai entregar a, como está ali, denúncia crime contra Moro pela sua intervenção naquele processo de habeas corpus do Lula. Notícia crime. Eu me engano aqui desse negócio, o palavreado jurídico, né? É um pouco estranho para mim, mas nós estamos falando de notícia crime. Uma senhora ali já me corrigiu. A gente ouviu o Vadi na outra live ali fazendo uma palestra, mas agora fala ao vivo aqui para a Rede Soberania também, Vadi. Esse movimento acontecendo no Brasil inteiro, mas tendo uma resistência muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos o TRF4 bastante ou absolutamente conservador e amparando as ações criminosas do Moro. Toda essa resistência do campo jurídico aos desmandos de justiceiro de Sérgio Moro se comporta mais como capitão do mato do que como juiz. Essa resistência está sendo consubstanciada aqui numa representação que advogados e juristas da Associação de Juristas pela Democracia da seção do Rio Grande do Sul vai protocolar daqui a pouco. Estamos aqui na porta do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul para protocolar uma notícia crime contra Sérgio Moro, que incentivou, que incitou ao crime, incitou a desobediência judicial. E isso consubstancia crime pelo qual ele vai responder. A Associação dos Juristas pela Democracia é, na verdade, um movimento que quer estar para além, né, de dar uma limpada no judiciário brasileiro, é também botar uma nova cara na OAB, porque a OAB hoje está absolutamente comprometida com esses desmandos do judiciário. Infelizmente, a OAB, ao longo dos últimos anos, não tem estado à altura das necessidades que a sociedade civil apresenta, que as instituições brasileiras apresentam. As instituições estão todas elas contaminadas pelo golpismo, pelo estado de exceção. Infelizmente, a OAB não fugiu a essa regra. A OAB está deixando muito a desejar. Então, vai ser importante nos estados, nas seccionais e no Conselho Federal que haja um movimento democrático da advocacia com o objetivo de retomada da OAB e de recolocar a OAB nos trilhos aí do Estado Democrático de Direito. Vadir Damoso, muito obrigado. Obrigado. A notícia do Ministério Público Federal e que o juiz Sérgio Fernando Moro cometeu um crime. E é público. Não somos apenas nós que estamos dizendo isso, senão o próprio ministro Marco Aurélio de Mello, que diz, olha, ele cometeu um grave erro, ele cometeu um grave delito. Ele escorregou numa casca de banana ao despachar num processo onde ele não tinha competência para tanto. Isso fere o princípio do devido processo legal, fere o princípio constitucional do juízo natural. Isso machuca gravemente
a lei orgânica da magistratura, lá no artigo 35, 36, que diz, olha, o juiz não pode se imiscuir na decisão de um outro juiz, principalmente quando ele não tem competência natural, legal, constitucional para fazê-lo. Então nós viemos aqui trazer para o Ministério Público Federal uma notícia de que o juiz Sérgio Moro cometeu o crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal, porque ele se imiscuiu ilicitamente mediante infração a uma regra legal, cometendo um ato de ofício. E o mais grave é que ele, de férias, sem ser provocado, todo mundo sabe que é advogado, sabe que o juiz, para se manifestar, ele tem que ser chamado por uma parte. Ele não foi chamado por ninguém, até porque a competência não era dele, e sim do Ministério Público Federal, que poderia insurgir-se contra aquela decisão do desembargador Favreto. Mas, aí voltando ao Marco Aurélio de Mello, assim, decisão judicial é para cumprir. Se não cumpriu, na medida em que ele fez, inclusive faltando com a verdade, ao atribuir-se a condição de autoridade coatora, que ele não era, ele sabia que não era, então aí o crime dele se agrava na medida em que ele usou esse artifício falso. O juiz não pode cometer falsidade e escrever isso. Então, concluindo, nós vamos trazer ao Ministério Público a notícia de que esse cidadão, chamado Sérgio Moro, cometeu um crime e que esperamos que a doutora Raquel Dodge saiba disso e que, pelos elementos de prova que existem, que são públicos, ela auxilie na investigação que obrigatoriamente tem que ser feita. Nós sabemos que nesses tempos bicudos, em que a democracia é todo dia machucada pelo Poder Judiciário, aliás, parece que aos poucos não há juízes em Brasília. Não é verdade, aquele há juízes em Berlim, a gente passa a ver que, olha, não há juízes em Brasília. E este momento em que este cidadão, que não está acima nem abaixo de ninguém, comete um crime, espera-se sim, com calma, com paciência, usando a lei e o Estado Democrático, que ele seja chamado a responder pelo delito que cometeu. Quais os próximos passos? O que acontece agora com essa notícia? Olha, nós estamos trazendo a notícia. Obrigatoriamente, o chefe do Ministério Público Federal terá que abrir um processo. E esse processo, salvo melhor juízo, ele tem que mandar investigar. É assim que acontece. Outra vez eles já arquivaram, dizendo que em certos momentos da República um juiz pode contrariar a Constituição. Mas este povo que está aqui e o que está lá fora esperando uma resposta de alguém que abertamente, claramente, com lucidez ele cometeu um delito, deve responder porque ele não está acima de ninguém. Mas para a gente entender quais os possíveis desdobramentos que podem ter na denúncia dessa natureza. Em momentos bicudos como esse, em que todo dia o próprio judiciário descumpre regras conhecidíssimas do direito processual penal, do direito processual civil, regras constitucionais como a violação da presunção de inocência, ser protagonizada pela maioria do próprio Supremo Tribunal Federal, se a gente aguarda que as pessoas, não só do Ministério Público, mas da sociedade, cobrem uma investigação legal, nada mais, nada menos do que dispõe a Constituição e o Código de Processo Penal. Jorge, você é autor dessa notícia? Não, autor somos todos nós, são advogados. Nós temos um grupo de advogados, nós temos entidades de advogados que estão se formando nesse momento difícil do exercício do direito no Brasil, porque há setores capitaneados por parte do Judiciário, por parte do Ministério Público, que estão obstaculizando o Estado democrático de direito, em que as pessoas fazem e não fazem em razão da lei. Então, esse obstáculo nos gera uma expectativa de dizer, olha, vamos ver o que vai acontecer, nós vamos cobrar. E se alguma autoridade judiciária, se alguém do Ministério Público
instado a cumprir o devido processo ao qual ele fez um concurso e deve cumprir. Se não o fizer, também estará prevaricando. Mas para a gente saber como é que a gente identifica na matéria quem são os autores? Não, os autores são 5 advogados, pessoas físicas, que estão firmando uma peça examinada, trabalhada por uma centena de advogados. Então, é isso. E o seu nome completo? Jorge Garcia. Jorge Luiz Garcia de Souza. E função? Como é que a gente acredita? Como? Como é que a gente lhe acredita? Jorge Função, Garcia. Advogado? Advogado, Somente advogado. Advogado. Jorge Garcia, deixa eu só fazer mais uma pergunta à Rede Soberania. O TRF4 tem se mostrado com as suas posições muito favoráveis ao Moro. Há possibilidade do Ministério Público aqui ter uma posição um pouco diferente desta de Gebran e outros aqui no TRF4? A função do Ministério Público é ser o fiscal da lei, fiscal da Constituição, o fiscal que irá, devidamente noticiado de que existe uma irregularidade, alguém praticou um crime, ele deve investigar. O que ele fará, eu ainda não sei, mas ele tem que investigar. É isso que se espera dele. Legal, obrigado. Tá bem? Vamos, gente. Tem como acompanhar isso? Não? Como é que é? Vamos lá. Vamos lá entregar. O pessoal está aqui, gente. Vai entregar a queixa-crime. Como chama? Notícia-crime. O Jorge, advogado e tal, está me orientando aqui. Cara, esse negócio é meio difícil. Juridiqueza é... Então é notícia-crime. Vai entregar notícia-crime agora, né? Aqui o Vadir, tá aqui o Pimenta junto, né? E aí, Pimenta, tua terra aqui servindo de referência de novo depois de algum tempo? Estamos aí. Expectativa aí que a lei. Vamos lá. Vamos ver se dá para acompanhar aqui. Ninguém vai fazer nada. Então, assim, não há problema. O pessoal fica no corredor e tal, porque nós queremos... Deputados federais, advogados, pode ficar tranquilo, nós vamos ser ordeiros mesmo. Nós não queremos confusão. Se não der para entrar na sala, o pessoal fica no corredor. Tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos acompanhar aqui a entrega da Da imprensa que quer fazer imagem. notícia crime. Tá, é porque a sala de protocolo é muito pequena, tá? Então Tá. eu vou pedir que passe só quem for efetivamente fazer a imagem, até porque é rápido. Eu tô ao vivo aqui por isso. Não, mas ele falou porque é ao vivo. Então eu tô entrando aqui já. Com licença. Vamos lá. Vamos aqui pelo caminho aqui para fazer a tomada. Se for tirar a imagem e ficar do lado de dentro. Ah, legal, obrigado. Ah, que é pequenininho aqui. Vamos lá então. Rapaz, deixa eu ir aqui atrás para tomar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aqui que se faz o protocolo, é isso? Sim. Aqui, entregando a notícia crime. A notícia crime contra o Moro vai ser entregue aqui neste momento no Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal aqui da 4ª Região. Que é aquela mesma, né, do TRF4, do Gebran, dessa turma. Mas a notícia crime é contra o Moro e está sendo entregue. Mais gente aí? Amara. Também vou passar para cá, fica mais fácil. Não. Isso passou. Estamos aí, pessoal? Mara. Sim, por favor. Aí tá ela, bem embaixo. Então, quem vai Entrega da receber, notícia por crime gentileza? Tá, essa é a original. no Ministério Público da 4ª Região. Notícia crime contra Moro por sua intervenção criminosa na ação de habeas corpus do Lula.
Protocolamos mais uma. Mais um. Então, hoje nós teremos, pode por gentileza protocolizar. Tá. Não. Só agradecer. Lá fora. Lá fora. Senão fica... Então, tá dito. Mais uma imagem para os colegas. Muito obrigado. Rogério. Muito obrigado, Rogério. Pessoal, muito obrigado a todos e vamos ver se chega ainda hoje nas mãos do procurador. Para Tá bom? fazer a nossa confiança de que o Ministério Público vai cumprir o seu papel e vai fazer a investigação. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Vamos, vamos lutar. Lula livre. Aí acabamos de ter aqui a entrega, gente, da notícia crime contra o Moro por sua intervenção criminosa naquele processo. E olha que não é o blogueiro que está dizendo criminoso, não. Nós estamos falando de um monte de jurista dizendo que foi crime. Tá? E foi crime, está lá, né? E a Rede Soberania está aqui cobrindo agora a entrega dessa notícia crime contra o Moro aqui na Procuradoria Federal, da 4ª Região, aqui no Rio Grande do Sul, a terra do TRF4, a terra daquela gente do Gebran, daquela turma, do tal do Thompson, né? Os caras que ajudaram o Moro a intervir num processo que não era dele, desconstituir o judiciário, tentam desconstituir, desmoralizar o judiciário brasileiro. E é isso, nós estamos falando disso, e aqui esse pessoal que está aqui fez agora a entrega da denúncia crime contra Moro. Obviamente outras denúncias crimes terão que vir, porque o que foi feito pelo Gebran, por exemplo, por aquele delegado da Polícia Federal que aceitou a intervenção do Moro, né, num processo que não tinha nada a ver com o Moro, né, essas coisas todas vão ter que ficar claro. E se o Ministério Público não fizer nada, também vai ficar mais claro ainda que há todo que há gente mancomunada nesse processo de golpe. Né? E a gente vai dar mais uma palhinha aqui. Deixa eu ver, tá aqui o Vadir. Pegar um depoimento seu, pode ser? Pode ser. Para a televisão dos trabalhadores. Pode ser. TVT aqui, ó, olha aqui, ó. Estamos ao vivo. Rede Soberania ao vivo. Vamos lá, coletiva aqui para mídia alternativa. Vai aparecer a RBS aqui na mídia alternativa. Pessoal, vamos organizar aqui, que daí a gente faz uma fala só, né? Isso. Mário, isso. Mara, não quero ficar com a minha sugestão. Acabaram de entregar ali a denúncia crime contra o Moro aqui na Procuradoria da 4ª Região aqui no Rio Grande do Sul. Agora vamos ter uma pequena entrevista coletiva sobre isso. É isso aí, Otimar. Ainda tem esperança, tem gente que faz dentro do judiciário. A Associação Nacional dos Juristas pela Democracia é uma delas, está aqui, está todo mundo aqui, entregando essa denúncia crime contra o Moro aqui na Procuradoria da 4ª Região.
A gente vai acompanhar a entrevista coletiva aqui, a gente já acompanhou o almoço, já ouviu a fala de todo mundo aqui, mas nós vamos acompanhar a entrevista coletiva, inclusive da grande mídia que está presente aqui. Aí nós vamos ver o que a grande mídia vai colocar de fato, porque a gente sabe o que é essa maracutaia da grande mídia. Aí, ó, tem até RBS aí, depois a gente vê o que eles botam mesmo ao vivo. Bem, pessoal, nós acabamos de apresentar uma notícia crime ao Ministério Público Federal da 4ª Região aqui do Rio Grande do Sul, com base num dispositivo do Código de Processo Penal, que diz lá, no artigo 5º, inciso 3º, que qualquer cidadão que tiver conhecimento de um crime pode trazer ao Ministério Público, ao delegado de polícia, a notícia de que ocorreu um crime. E não há dúvida nenhuma que, pela matéria que todo mundo conhece, o juiz Sérgio Moro, no domingo passado, no domingo retrasado, ele invadiu a competência privativa do Ministério Público Federal para produzir um despacho ilegal, teratológico, se diz no jurídico, um depoimento anômalo, fora das regras legais, onde ele determinou a um delegado de polícia que não cumprisse uma ordem de um outro desembargador que estava no exercício regular da prestação jurisdicional. O juiz Sérgio Moro, então, cometeu o crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal, ao praticar ato de ofício indevidamente, contrariando expressa disposição de lei. Então, o juiz Sérgio Moro, ele transgrediu o princípio do devido processo legal, porque ele não era autoridade competente para se manifestar no processo em que já tinha sido esgotada a atividade jurisdicional do juiz, que é aquela ação penal primitiva que já está acabada, já terminou. Muito bem. Fazendo isso, este cidadão, inclusive usando termos inverídicos, numa situação em que ele se diz autoridade coatora, isso é falso. Então, esta condição, ele não ser o juiz natural, não ter competência, usar argumento falso, constitui, no caso, o crime de prevaricação, que nós viemos aqui trazer ao procurador-chefe do Ministério Público a notícia que é dada a qualquer cidadão fazer, para que ele seja investigado e ele seja processado pela devida ação penal pública, porque esse é um crime que só depende da iniciativa do Ministério Público. E agora nós queremos, nós não, as pessoas que conhecem a lei esperam que haja uma investigação. Os advogados e juristas aqui do Rio Grande do Sul estão noticiando o Ministério Público Federal sediado aqui em Porto Alegre e o juiz Sérgio Moro agiu fora da lei. O juiz Sérgio Moro incitou ao crime, incitou a desobediência à ordem judicial e praticou ato com contornos de prevaricação. Impõe-se que o Ministério Público investigue essa conduta e abra procedimento judicial contra o juiz Sérgio Moro. A democracia, ela não pode conviver com juízes que agem fora da lei. É isso. Tá bom. Deixa eu dar mais uma palhinha aqui com o Doutor Jorge, meus parabéns aí. Deixa eu dar mais uma palhinha com o Allen, tu que veio lá do interior, lá de Rio Grande, né? Porque aqui tinha gente de Brasília, tem gente do interior aqui do Rio Grande. O Rio Grande do Sul, que ultimamente anda se atrapalhando aí com o fascismo, com o golpismo, pelo jeito está começando a tomar rumo de novo. É verdade, Miller e amigos da rede social. Nós estamos hoje aqui num momento absolutamente histórico, porque estamos solicitando ao Ministério Público Federal que investigue o chamado carteiraço
que o juiz Sérgio Moro acabou dando nesse episódio do habeas corpus do Lula. É importante ficar claro, a conduta tomada pelo magistrado foi uma conduta absolutamente ilegal. Quem estava de férias não poderia intervir no processo. E, portanto, nós temos a compreensão, os que apoiam este movimento, né, os advogados pela democracia, de que ninguém está nem acima nem abaixo da lei. Portanto, é isso que nós queremos, que haja uma investigação por parte do Ministério Público Federal, que possa não se repetir atitudes como essa. Não dá para nós termos tanto a nossa democracia a cada dia rasgada e desrespeitada. O magistrado que está de férias não pode interferir no processo. O magistrado de uma primeira instância não pode interferir no processo que está no tribunal. Portanto, é um conjunto de ilegalidades que nós precisamos dizer. E é importante o trabalho que tu faz, Miriam, porque a grande mídia não destaca isso. A grande mídia não faz este debate importante. Tô louco para ver o que a RBS vai colocar hoje, porque eles estavam aqui e tal, mas duvido que eles coloquem a fala do Jorge, por exemplo, ex-desembargador, advogado hoje. A fala do Jorge sintetiza todo o processo, aliás, uma peça muito bem construída, muito bem articulada, dizendo todas as violações que aconteceram, né, durante este processo e que, portanto, como tu dizias, nós nos orgulhamos aqui no Rio Grande do Sul de termos uma advocacia combatente. Independentemente das posições institucionais, nós temos advogados e advogadas que fazem a defesa do Estado Democrático de Direito. Portanto, neste dia, que eu repito, absolutamente histórico, nós estamos aqui, sim, nos levantando na resistência e solicitando a preservação do Estado Democrático de Direito. Legal, Halley Lino, advogado trabalhista lá de Rio Grande, ali do ex-Polo Naval, hein, Halley? Estão liquidando com o Polo Naval. É verdade, uma outra fase. Culpa do Moro, inclusive. Aliás, essa é uma questão importante, né, Miriam? Em todos os exemplos do mundo, onde houver escândalos de corrupção, a atividade econômica sempre foi preservada. Foi assim no escândalo americano, onde se preservou a questão da economia americana. Foi assim na Alemanha, no escândalo da Volkswagen. Foi assim na Samsung. Se preserva a atividade econômica. O Brasil é o único lugar onde esta operação, que é óbvio que nós estamos aqui e queremos sempre o combate à corrupção, mas esta operação desmontou uma cadeia produtiva importantíssima para o Brasil, que é o Polo Naval. Lá em Rio Grande nós temos 25 mil pessoas que perderam os postos de trabalho. E desmontou isso e fez com que, através, na sequência dos atos, o governo fosse entregue para alguém que não foi eleito presidente e que levasse toda a construção naval para o exterior, tirando emprego dos brasileiros. Portanto, essa é uma outra face que nós também precisamos aprofundar, né? Até onde vai o poder das corporações para desmontar a economia do Brasil, para gerar desemprego, para falir o setor empresarial, para desempregar e levar a fome aos trabalhadores e às trabalhadoras. Até onde vai este poder? Nós precisamos fazer esse debate e, mais uma vez eu te digo, é nas mídias alternativas, é no trabalho que tu faz que nós conseguimos fazer este enfrentamento. Legal, obrigado, Halley. Vou pegar aqui o Pimenta, tá falando uma entrevista aqui. Uma situação onde os deputados se negavam a cumprir habeas corpus, né? E se inaugura uma situação totalmente atípica do direito brasileiro. Evidentemente que ela não pode ser tolerada, porque há um consórcio criminoso do qual o Sérgio Moro faz parte, integrantes da Polícia Federal, membros do Ministério Público, integrantes do próprio Tribunal. Isso ficou claramente, né, expresso na medida em que essa organização atuou no domingo. E durante a tarde teve algum momento que vocês acharam que esse poder, a soltura, porque alguns jornalistas estavam divulgando informações nas redes sociais. A metade da tarde, houve um novo despacho do desembargador José Cabreto, determinando que num prazo de 1 hora o presidente Lula fosse colocado em liberdade. Aí aconteceu um outro fenômeno, né, altamente revelador. Esse despacho do desembargador Cabreto, ele não aparecia no sistema. Apesar de ele estar publicado, a Polícia Federal alegava que não recebia ele. Estranhamente, a Globo News anunciava o seguinte: olha, a Polícia Federal está ganhando tempo, aguardando que o presidente do PRF4, o ministro Thomson Flores, o desembargador Thomson Flores, emita uma decisão tornando sem efeito a manifestação do desembargador Cabreto. Ou seja, a imprensa é que revelava cada passo
da ação criminosa. Então a imprensa diz, olha, a demora se deve a uma estratégia da Polícia Federal em ganhar tempo para não cumprir a decisão, porque eles estão aguardando a qualquer momento. Então, eles simplesmente manipularam o sistema. Foi claramente descumprida a ordem judicial e tudo isso terá que ser apurado. Todos esses personagens que agiram de maneira criminosa naquele domingo, eles têm que ser identificados e eles têm que ser responsabilizados pelos crimes que cometeram. Em tudo isso, vocês chegaram a ter contato com o ex-presidente Lula em algum momento? O presidente Lula me acompanhou passo a passo na aconteceu, o deputado Vladimir, os outros advogados, conversaram com o presidente Lula de manhã, conversaram à tarde, conversaram à noite. O presidente Lula sempre se mostrou muito sério. Como o presidente Lula tem claro que a prisão dele é uma prisão política, a prisão dele é uma prisão sem provas, sem crimes, que tem fundamentalmente a intenção de interferir no processo eleitoral para impedir a sua cobertura, o presidente Lula nunca acreditou que aquela ordem judicial pode ser cumprida. Ele achava que a organização criminosa iria ser movimentada para que a decisão não fosse. Nós achávamos que isso seria cumprido. Mas, infelizmente, o presidente Lula mais uma vez tinha razão. E o Sérgio Moro e os demais integrantes do consórcio criminoso agiram para que ele não fosse colocado no governo. E depois de uma semana, vocês voltaram a ter contato com ele? O deputado Vadim e demais advogados têm contato com ele quase que cotidianamente. O presidente Lula tem uma opinião que ficou muito evidente, ficou muito claro para a sociedade brasileira, o conjunto de crimes que foram cometidos para que ele não fosse colocado no governo. Muito obrigada. Parcial. Deixa eu ouvir um outro sujeito aqui. Povo, deixa eu só ouvir um outro sujeito aqui, importante, porque ele é um cara responsável por um órgão muito importante da mídia alternativa do Rio Grande do Sul, que é o Sul 21. Castrinho, essa ação do Moro está muito amparada e sustentada por ações da grande mídia. Nós estamos falando aqui de um esquema máfio-midiático associado ao judiciário. E um órgão como o Sul 21 cumpre um papel importante nesse processo de mostrar para as pessoas que há uma outra coisa acontecendo para além daquela que é mostrada na grande mídia. Sem dúvida que não seria possível alguém como o Sérgio Moro ignorar de tal maneira o direito e tomar tantas medidas ilegais se ele não tivesse uma enorme proteção na imprensa. Né? Ele é idolatrado por essa grande mídia plutocrática, né? A mídia dos ricos, né? Que o protege e tenta blindá-lo contra todas as modificações que se possa tentar no seu comportamento. A mídia alternativa, portanto, é a esperança que tem a sociedade brasileira de ter as notícias e a sua repercussão dentro do que é efetivamente a realidade dos fatos. Castro, aliás, é advogado, tá, gente? Ele apoia aí o Sul 21 muito. Sul 21 está cumprindo esse papel aqui no Rio Grande do Sul e nós esperamos que assim continue. Legal, obrigado, Castro. Deixa eu ver aqui onde é que está o... Fala! Diz aí, estamos ao vivo ainda. Miller, acabamos de fazer a nossa parte como cidadãos. Todo cidadão tem obrigação de comunicar à autoridade se ele tem ciência, tem conhecimento de que aconteceu um crime, aconteceu uma irregularidade séria. Nós, não apenas os juristas, o Brasil inteiro sabe que naquele domingo o juiz Sérgio Moro foi muito além das chinelas dele. Ele não podia ir tão longe. Como disse o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, ele pisou numa casca de banana. Ele fez o que jamais poderia fazer. Ele interveio num processo de outro nível, inclusive, hierárquico. Ele não tinha mais jurisdição, isto é, não tinha mais nada a fazer naquele processo. Aquele processo não era dele. Ele não podia, estava em férias ainda, não se sabe como ele pôde trabalhar estando em férias, porque é proibido por lei. Ele não podia dar ordens para a Polícia Federal para não cumprir uma ordem de um tribunal. Isso nunca se viu. O juiz Sérgio Moro, ele acha que é um deus, pelo visto. Ele é apenas um ser humano como qualquer um de nós que estamos aqui ou de quem está nos assistindo.
e ele está sujeito às mesmas regras da lei, da Constituição. Então o nosso papel é esse, é vir pedir que haja investigação e que, em sendo comprovado, como já está comprovado, seja aberto um processo criminal e o juiz Sérgio Moro seja então processado criminalmente pelo crime agora me escapa, o de prevaricação, que é o artigo 319 do Código de Processo Penal. Me diz uma coisa, Mário Madureira, vocês entregaram agora essa denúncia crime, não vou mais errar o nome, já errei várias vezes. Notícia crime, putz, eu só errei de novo. Notícia crime vocês entregaram aqui. Qual é o próximo passo dessa notícia crime que vocês entregaram aqui no Ministério Público da 4ª Região? Certo. O próximo passo é o procurador da República abrir um inquérito. Ele vai então chamar, provavelmente, o juiz Sérgio Moro para apresentar as razões dele, se defender. Vai provavelmente chamar os autores... Mas me diz uma coisa, Mário, vai chamar mesmo? Porque essa turma aqui do TRF4, que é aqui do lado, parece que se encagaça de medo do Moro. Será que esse aqui não vai ter lá o medinho dele também? Eu acho difícil que não façam isso, porque seria mais uma violação à Constituição. Se há uma irregularidade, e não é só uma irregularidade, é um crime, ele precisa, no mínimo, fazer a investigação. Para isso, ele terá de ouvir as partes, tanto os que estão noticiando o crime, quanto aquele que é apontado como quem o praticou. Depois ele vai então concluir se ele acredita que houve mesmo crime ou não. E vai poder então encaminhar ao judiciário uma denúncia. Que então, com essa denúncia, se abrirá o processo criminal. É o que nós esperamos que aconteça, é o que a Constituição e a lei mandam, é o que o Brasil espera. Se caso contrário, nós estaremos vendo mais um passo, mais um avanço de um setor do sistema judiciário aderindo ou ainda dando sustentação para o golpe de Estado que nós estamos vivendo nos últimos 3 ou 4 anos. Legal, Mário Madureira. Mário Madureira, um dos coordenadores da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Seção Rio Grande do Sul. Isso. Diz núcleo, né? Mas já tem gente falando de seção. Vem cá, me diz uma coisa, Mário. Isso aqui não tem algo a ver com essa coisa da OAB estar indo muito para o lado de lá, nas suas tarefas? A OAB se perdeu completamente, infelizmente, né? Antes de falar da OAB, este ato de hoje, a apresentação da notícia crime, ela é feita por cidadãos. Não é pela Associação dos Juristas pela Democracia. Ela é promovida por advogados e advogadas que compõem um movimento de advogados e advogadas pela legalidade democrática. É um movimento que existe há mais de 3 anos. Mas, obviamente, quando vocês apresentaram essa ação, vocês discutiram com esse conjunto, Discutimos com todo mundo, claro, para fazer uma coisa bem feita. Quanto à OAB, lastimavelmente, a OAB simplesmente está aparelhada, capturada por um bando de advogados e advogadas que não tem nenhum compromisso nem com o estatuto, nem com a lei que regula as atividades da OAB, que estabelece lá que a finalidade da OAB é a defesa da ordem jurídica, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais do Estado democrático de direito. Jamais a OAB poderia estar praticando os atos golpistas, né, se rebaixando, se tornando, se reduzindo a uma entidade prestadora de serviço para o golpe, para esses que querem entregar o Brasil, que estão destruindo o Brasil, destruindo os direitos do povo, que estão espezinhando a própria advocacia, nem sequer aos advogados a OAB representa adequadamente. É uma lástima muito grande e talvez esta luta e esse movimento seja também uma maneira de expor ainda mais esse verdadeiro câncer que hoje faz da OAB uma entidade muito doente, muito gravemente enferma. Mário Madureira, tu achas que tem solução para o Brasil sem o Lula livre? É muito difícil, né? O Lula representa muito. Primeiro porque ele teve coragem de colocar o povo na mesa. Ainda que o povo não fosse comer o caviar que os de sempre comiam, o povo melhorou.
muito a questão alimentar, o acesso à educação, o acesso à própria saúde, apesar das deficiências que ainda continuavam, mas não é em 10 anos que se muda um país que tem mais de 500 anos. Então, muita coisa foi feita, mas muito precisava ser feito ainda. É muito difícil porque a política partidária está muito enfraquecida. Os partidos estão, a maior parte deles, comprometidos com irregularidades. Não tem candidato à direita, os setores conservadores, os setores do golpe, eles não têm candidato para vencer essa eleição. Eles precisam que o Lula esteja preso, e não só, que ele não possa falar também. Se ele falar, ele diz, eu não vou poder concorrer, mas eu indico fulano e tal. Ele é eu, ele é a minha voz, ele é os meus braços, ele é as minhas pernas, ele fará aquilo que eu faria se pudesse estar lá, se não estivesse preso e condenado injustamente. E eu penso que, então, sem ele é muito difícil, mas a influência dele poderá nos ser muito importante. E se não for nesta eleição, será noutra, porque essa gente que aí está não tem a menor condição de estabilizar o Brasil, não tem a menor condição. Eles estão tornando o Brasil uma colônia, eles estão nos tornando produtores de produtos primários e para isso basta um Brasil bom para 20 milhões, não precisa. Não, Mário, de produtor de produtos primários e feito ainda por trabalho escravo, porque Exatamente. os caras relegalizaram o trabalho escravo. Exatamente. Na reforma trabalhista. O que eles chamam de reforma trabalhista, que é uma destruição de direitos. A gente aqui na Rede Soberania chama de deforma. Deforma trabalhista, exatamente. Então, essa gente não tem condições de governar o Brasil, pode desgovernar mais ainda. Governar não. Eu espero que o povo esteja enxergando tudo isso e que acabe vencendo a justiça, a democracia, os valores e os princípios republicanos e civilizatórios, né, que nós sempre defendemos. Nós não queremos mais do que aquilo que está na Constituição brasileira. Nós não queremos mais nada além do que está lá. E é isso que eles não querem manter, querem destruir, porque a Constituição de 88, ela assegurou para o Brasil condições de desenvolvimento com inclusão e com justiça social. Legal. Mário Madureira, Associação Nacional dos Juristas pela Democracia, Seção Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Olha ali, ó, TVT ali. Vamos fazer uma palhinha aqui com a TVT ali, ó. Olha aqui, ó. Tu vê que hoje até... Tu vê que até a Globo teve aqui hoje. Tu acha que a Globo vai falar alguma coisa sobre o que aconteceu aqui? Vamos ver, vai dar uma nota coberta. Muito bem, gente. Rede Soberania, aqui de novo, este humilde blogueiro Luiz Miller, falando para a Rede Soberania, aqui da Procuradoria Federal da 4ª Região. Procuradoria Federal da 4ª Região, aqui acabou de ser entregue a... Gente, denúncia-crime. Notícia. Pois, olha aí, eu esqueci de novo o nome. Notícia-crime contra Sérgio Moro por aquela intervenção safada dele preciso de uma carona aqui, quem for para lá. Naquele processo de habeas corpus do Lula. Criminoso. Não é esse blogueiro e nem a Rede Soberania que está chamando o Moro de criminoso. Tem uma notícia-crime que foi entregue aqui, vocês viram, Vadir Damoso, Paulo Pimenta, aqui o Núcleo Gaúcho dos Juristas pela Democracia, muitos advogados presentes na entrega, a Rede Soberania cobriu isso aí, vocês viram, está entregue. Vamos ver o que esse procurador, é procurador ou procuradora aqui? Procuradora. Vamos ver o que esse procurador faz. Vocês já viram ali o que ele tem que fazer. Ele tem que encaminhar a denúncia, não tem jeito. Senão vai ficar mais vergonhoso ainda, o judiciário já está mais que rebaixado pelo que fez. 90% da população acha que o judiciário tem lado, né? Imagina a procuradoria que deveria defender os interesses populares fazer a mesma coisa. Então estamos achando aí que esse procurador vai encaminhar mesmo, né, e vai transformar num processo. Tá bem, gente? Muito obrigado, Rede Soberania. Daqui a pouco, gente, a gente vai estar ainda conversando com o Vadir Damoso e com o Paulo Pimenta no Café Cantante, e às 7 horas da noite, 7 horas tem lançamento aqui no Memorial Luiz Carlos Prestes do Brasil de Fato regional aqui do Rio Grande do Sul.
Há 8 anos atrás, aliás, em 2003, o Brasil de Fato foi lançado. Já perguntar se já pode ir embora. Os caras vieram perguntar, a Brigada Militar veio perguntar aqui se já pode ir embora, gente. Olha só, os caras, vê bem, Ministério Público chamando polícia porque estava vindo povo para cá. Gente, o povo, inclusive, eram advogados que normalmente transitam por aqui. Como juntou um burburinho a mais aqui, já chame a Brigada Militar. Tal. Que negócio é esse? Que país nós estamos? Emiliano, deixa eu aproveitar. Oi. Deixa eu falar uma coisa. E eles dizem que as instituições estão funcionando, né? Então agora nós vamos ver se estão funcionando, né? Porque foi protocolado. Isso. Né? Então vamos ver o encaminhamento que vai ser dado, né? E se de fato está funcionando. E a brigada está saindo aqui nesse momento, que estava ali fora, né? Aguardando não sei o quê, porque estamos aqui cidadãos, a maioria advogados, inclusive, jornalistas também. E a brigada ali, né? De fora, né? País democrático, né? Tá bom. Então tá. Rede Soberania, fechando aqui a transmissão, gente. Agora, 19 horas, lançamento Brasil de Fato Memorial Luiz Carlos Prestes, Brasil de Fato Regional Sul. Em 2003, no Fórum Social Mundial, aqui em Porto Alegre, teve o lançamento do Brasil de Fato Nacional. Agora já tem em alguns estados e aqui no Rio Grande do Sul está sendo lançado hoje. Brasil de Fato, parceiro da Rede Soberania. Nós vamos estar lá cobrindo agora, 7 horas da noite, no Memorial Luiz Carlos Prestes, junto com o João Pedro Stedley, dirigente do MST, eventos culturais, tal, para o lançamento do Jornal Brasil de Fato Regional Rio Grande do Sul. Obrigado aí, gente.